Já vemos então que o Python tem como principal característica ser uma linguagem de programação direcionada para o tratamento de informação. E quando falamos de tratamento de informação, falamos obviamente também da criação, atualização e eliminação de ficheiros. Ora, o tratamento de ficheiros é uma área muito importante para qualquer aplicação web, desktop, etc. E no caso do Python ele tem um conjunto de funções para criar, ler, atualizar e eliminar ficheiros. Aliás, são até funções bastante simples de aprender. A função principal para tratamento de ficheiros é a função open. Open, traduzido para português, significa abrir, mas de facto esta função open não serve só para abrir ficheiros. Já vamos ver à frente como é que isso funciona. A função open contém dois parâmetros. Um deles é sempre obrigatório, que é o caso aqui do nome do nosso ficheiro. Depois temos um segundo parâmetro que já vem com valores por defeito, mas que nós podemos obviamente definir ou alterar, que é o modo. Eu vou passar a explicar como é que o modo funciona. Nós no primeiro parâmetro indicamos qual é o nome do ficheiro, com a sua localização específica dentro da nossa máquina. E depois no modo nós podemos definir também como uma string, apenas a letra R, e neste caso significa que vamos abrir o ficheiro apenas para leitura, não poderemos escrever nada nesse ficheiro, portanto é o valor que vem por defeito, o que significa que se nós não definirmos o modo, vai automaticamente ser assimilado pela função open, que é o que estamos a fazer, é abrir um ficheiro para leitura apenas. Depois temos o modo A, que significa append, append significa em português acrescentar. Então abre um ficheiro para acrescentar dados. Neste caso cria o ficheiro se ele não existir. E muita atenção para isto. Se nós utilizarmos apenas open e o nome do ficheiro e estivermos a tentar abrir um ficheiro que não existe, nós vamos obter um erro. Já iremos fazer essa experiência. Depois temos ainda o módulo W, que é de write, abre um ficheiro para escrita e cria o ficheiro se não existe. No entanto, faz uma outra circunstância diferente do A, porque o A também cria o ficheiro se não existe. Mas neste caso o A vai acrescentar informação, no caso do W ele vai reescrever o ficheiro do zero, isto é, vai eliminar tudo aquilo que o ficheiro anterior continha e vai substituir pelas novas instruções. Depois temos ainda o X, que tem como única função fazer apenas a criação de um ficheiro. Não faz rigorosamente mais nada, não acrescenta dados, nada. Cria apenas um ficheiro, mas cuidado, ele retorna um erro se o ficheiro já existe. Adicionalmente, nós podemos usar outros dois modos. É o T, que era para reforçar que estamos a tratar texto, ou então o B para informarmos o nosso sistema que vamos trabalhar em modo binário. Isto será mais utilizado, por exemplo, para guardar imagens. Então, tradicionalmente, o modo R e T são os modos que vêm já definidos por defeito. Se nós não escrevermos mais nada aqui no modo, fizermos só open, fecheiro e fechar parênteses, vai ser o modo RT escrito seguido que vai ficar implícito. Bom, vamos à prática. Eu tenho aqui um fecheiro no qual coloquei manualmente 3 frases. Como podem verificar, aqui elas têm quebra de linha, o que vai fazer com que nós vamos ter aqui as frases apresentadas em alguns dos exemplos com quebras de linha, mas não tem qualquer problema. Vocês veem que é apenas um conjunto de informação que aqui está com 3 frases. Frase 1, 2 e 3. Para abrir um fecheiro, nós temos apenas que fazer esta instrução que aqui está. Definir uma variável e atribuir a ela a função open e fecheiro.txt. Neste caso temos aqui o fecheiro.txt. Se eu executar aqui esta operação, vamos aqui ao nosso terminal, o fecheiro foi aberto, não utilizámos rigorosamente para nada, mas o fecheiro foi aberto. Vamos tentar fazer a abertura de um fecheiro que não existe, ok? E o que vai acontecer então é este erro. Reparem, file not found error, no such file or directory. Ora, o que acontece aqui é porque implicitamente nós estamos a utilizar o modo R de read, e o modo R gera um erro se o fecheiro não existe. No entanto, se eu utilizasse o modo A, o fecheiro vai ser criado. Bom, nós vamos provavelmente ter aqui alguns exemplos para mostrar tudo isto. Ora, tal como eu já tive a ocasião de referir, então, aquilo que nós temos aqui em cima é exatamente isto que nós temos aqui em baixo, ok? É exatamente a mesma coisa, por conseguinte, por estes valores serem definidos por defeito, nós não temos que os definir. E uma atenção também especial para o seguinte, eu posso definir os valores de cada um destes dois parâmetros com aspas simples ou com aspas duplas. Não há qualquer problema, nem qualquer diferença. Vamos ler o fecheiro, ok? Então, para lermos o fecheiro, nós vamos primeiro abrir o fecheiro, e a partir do momento em que o fecheiro está aberto, e é aberto com sucesso, toda a sua informação vai ficar registada numa variável. E a partir daí nós podemos fazer, por exemplo, a função fecheiro.read.
Ora, o que é que vai acontecer nesta circunstância? Vamos colocar aqui um clear. Nós vamos ter a leitura por completo de toda a informação que está dentro do nosso fecheiro, ok? Significa isto então que ao fazermos ficheiro.read, nós fizemos aqui o open, ele fica simplesmente aberto, não há nenhuma informação ainda aqui no fecheiro, apenas uma referência à existência deste fecheiro, só quando executamos a função read é que ele vai ler. Neste caso estamos a fazer um print, bastaríamos, por exemplo, poderíamos estar aqui a guardar toda a informação contida nesse fecheiro numa outra variável, que não é o caso. Bom, avancemos então e vejamos agora como é que nós podemos ler partes de um fecheiro. E neste caso concreto, nós não estamos a ler partes de um fecheiro, isto é, linha a linha. Já vamos ver que existe uma função específica para isso. Nós podemos ler, em vez de frase 1, frase 2, frase 3, um conjunto de caracteres. E para isso nós usamos a mesma função .read, mas definimos como parâmetro o 10. Aqui o 10 neste caso é o número de caracteres que nós queremos que sejam lidos, ou neste caso apresentados com o print, a partir do seu início. Atenção que não existe o read com dois parâmetros, isto é, ter um caractere inicial e final, isto é, definir um intervalo pelo meio do nosso fecheiro. Não, só temos aqui o limite. Então significa que se eu agora executar aqui o meu código, reparem que aparece o frase 1 e depois o FR. Se formos então verificar, nós temos aqui 10 caracteres que são extraídos a partir do início do fecheiro e até se esgotar o valor que aqui está. Bom, vamos avançar mais um pouco e vamos ver aqui que nós podemos também ler linhas. Neste caso, nós abrimos o fecheiro, como é tradicional e já visto anteriormente, e depois temos aqui um print fecheiro readline. E este readline funciona como um cursor. Ora, o que isto significa na prática é o seguinte: se eu executar uma vez, ele vai ler a frase 1. Ora, se eu tiver aqui repetido duas vezes, o que vai acontecer é que a partir do momento em que é feito o primeiro readline, ele passa imediatamente o seu cursor interno para a linha seguinte. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho a frase 1 e depois a frase 2. Ora, nesta circunstância nós podemos fazer uma coisa muito mais interessante, que é fazer uma iteração por todas as linhas do nosso fecheiro. Isto é, eu carrego o fecheiro com o método tradicional de abertura, o open, e depois faço uma iteração da seguinte forma: por cada linha no fecheiro, ok? Eu aqui posso obviamente definir o nome de variável que eu quiser, eu posso imprimir a linha. E o próprio Python já sabe, ok, eu vou transformar esta iteração da seguinte forma: vou ler a primeira linha, atribuir o valor àquela variável e fazer o que eu quiser aqui dentro do módulo. Quando o ciclo voltar a repetir, vai passar para a linha seguinte e assim sucessivamente. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui um clear, vamos aqui executar novamente e reparem, frase 1, frase 2, frase 3, mas isto resulta de uma iteração por todos aqueles valores. Vamos avançar aqui também para uma informação que é muito importante e o Python não se esqueceu dela. Nós temos estado a abrir fecheiros, mas muitas das vezes esquecemos de os fechar. E é uma boa prática para libertar recursos, principalmente recursos de memória, fechar o fecheiro depois de usado. Nós temos aqui o exemplo que é fechar um fecheiro. Neste caso temos aqui um código semelhante a tudo aquilo que vimos para trás, acrescentando depois aqui fecheiro.close. A partir do momento em que nós não necessitamos mais de um recurso, o que nós devemos fazer então é fazer um dispose, neste caso o close, isto é, remover a sua referência da nossa memória. Bom, vamos aqui entrar na fase da escrita de informações num fecheiro. E reparem que eu tenho aqui um fecheiro.txt, mas aqui eu tenho o fecheiro open, fecheiro2.txt. E reparem como eu já defini o modo. E o modo neste caso é o A. O A significa append. Append significa acrescentar. E o acrescentar aqui significa também na prática o seguinte: este fecheiro 2, como podem reparar, não existe. Se ele não existe, este modo vai fazer com que o fecheiro passe a existir. Portanto, vai criá-lo. Logo de seguida, quando eu utilizo a expressão fecheiro.write, eu vou colocar lá a informação frase acrescentada ao fecheiro. Não é uma frase acrescentada, porquê? Porque nós temos ali um append, ok? Então, e depois eu faço o fecheiro.close. Ora, vamos testar aqui e reparem o que é que vai acontecer aqui no nosso explorador. Eu vou executar o código, ok? Foi criado o fecheiro 2 e foi colocado lá frase acrescentada ao fecheiro. Vamos executar novamente o mesmo script. Okay? Reparem,
temos o fecheiro 2 e temos frase acrescentada ao fecheiro. Aqui terminou a primeira parte da nossa execução. Depois, já desta segunda vez que nós executamos, fomos acrescentar informações ao nosso fecheiro. É essa a grande capacidade do modo A. Vamos, no entanto, ver aqui o que é que acontece no caso da utilização do modo W. No caso do modo W, ao contrário do que acontece com o modo A, o W reescreve tudo. Ora, eu tenho aqui frase acrescentada, eu vou colocar frase escrita no fecheiro. Porquê? Porque, reparem, eu tenho o fecheiro 2.txt, se eu for ao fecheiro 2, nós temos lá esta informação. Reparem agora que eu vou simplesmente fechar aquele fecheiro, vamos aqui executar e reparem, aparentemente parece que não houve nenhuma alteração, mas formos agora ver aqui frase escrita no fecheiro. Se eu alterar no meu script para frase escrita no fecheiro 2, o que vai acontecer, obviamente, é que toda a informação que estava no fecheiro 2 foi eliminada e foi substituída pela nova informação que eu ali defini. Vamos aqui puxar um pouco mais abaixo, vamos falar mais um pouco aqui sobre a criação de fecheiros. Temos aqui a criação de fecheiros, já sabemos que podem ser criados com o modo A, o modo W, já vimos aqui essas experiências, acabámos de as ver, mas também podem ser criados com o modo X. E a experiência é tão simples quanto isto. Isto é, fecheiro igual a open, fecheiro 3.txt, ok? E temos aqui o X. Vamos fazer aqui uma pequena experiência que é a seguinte. Já temos um fecheiro 2, se eu tentar criar o fecheiro, e atenção que o modo X serve para criar o fecheiro, não vai colocar lá nenhuma informação dentro, o que vai acontecer aqui é o seguinte, reparem, file exists error, isto é, o fecheiro já existe, o fecheiro 2, por conseguinte, cuidado com a utilização destes tipos de modos, porquê? Porque eles devem ser colocados preferencialmente dentro de um bloco try-catch, por exemplo, que já vimos, ou então através de instruções condicionais, como iremos ter a ocasião de verificar, que nos permitem verificar se o fecheiro já existe ou não, e no caso de não existir, nós podermos criar esse fecheiro. No entanto, se eu colocar aqui fecheiro 3, vamos ter a ocasião de verificar que se eu voltar a executar aqui o meu script, eu vou fazer aqui um clear, o fecheiro 3 vai ser criado, obviamente sem qualquer tipo de informação. Vamos aqui ainda ver mais alguns detalhes. Nós temos então agora aqui o detalhe que é como é que nós eliminamos fecheiros dentro do Python. E para eliminar um fecheiro está envolvida a importação de um módulo chamado OS, Operative System, ok? Então o que nós temos que fazer é utilizar o famoso import para podermos utilizar depois os métodos que vêm associados a este tipo de módulo. Este módulo tem uma função, entre muitas outras, que é a função remove. E a função remove serve exatamente para isto, para remover fecheiros. Obviamente que eu tenho aqui o fecheiro, ok? O que quer dizer que se eu agora tentar aqui fazer o remove fecheiro 3, reparem o que é que vai acontecer. O fecheiro 3 foi removido aqui da minha localização. Mas vamos tentar removê-lo novamente, ok? Ele não existe, vamos fazer aqui uma remoção e reparem, file not found error. O sistema não conseguiu localizar o fecheiro especificado. Porquê? Porque ele deixou de existir na execução anterior. Portanto, mais uma vez chamo a atenção para a necessidade de nós termos o código construído no sentido destes erros não aparecerem e, portanto, termos instruções condicionais que nos permitam verificar se o fecheiro existe, se não existe, etc. e agir em conformidade. Vamos aqui verificar então uma circunstância dessas, isto é, verificar se o fecheiro existe e, no caso dele existir, eliminar. Caso não existir, ele apresenta uma informação indicando que o fecheiro não existe. Ora, neste caso não estamos a falar, obviamente, da apresentação de um erro, mas sim da apresentação da informação que o fecheiro não existe. Então eu tenho aqui o fecheiro 1, ora, é um fecheiro que não existe e reparem o que é que aconteceu. Eu fiz um import do OS e, neste caso no OS, eu fui utilizar a função path, que tem por sua vez também a função exists, isto é, os.path, okay, que é o módulo ntpath dentro do OS. Okay? Reparem que o OS tem imensos módulos lá dentro. Temos então o path, que é o caminho, e ele pergunta, será que existe este caminho, que é o fecheiro 1.txt, e ele obviamente vai ser executado em função da localização do próprio script. O que vai acontecer é que ele aqui vai verificar que o fecheiro 1 não existe. Então, se ele não existe, ele vai passar para o else. Então, reparem, se eu agora executar aqui, eu vou ter a informação, o fecheiro não existe, que é a execução deste bloco. No entanto, se eu alterar aqui para fecheiro 2, o que vai acontecer então é a execução deste bloco de código que aqui está, que vai fazer a remoção daquele fecheiro 2 que eu ali tenho. Vamos aqui comentar.
E se nós quisermos também remover uma pasta, fica aqui também esta informação, nós podemos utilizar o mesmo módulo OS. Neste caso, o módulo OS tem uma outra função chamada rmdir, que significa na prática Remove Directory. E se nós especificarmos qual é o nome dessa pasta, ele vai removê-la simplesmente. Muita atenção, apenas conseguimos remover pastas que estejam vazias. O que quer dizer que teríamos que criar um mecanismo para limpar todos os ficheiros dentro dessa pasta e depois executar então esta função. Ora, obviamente que se eu aqui tentar agora executar esta pasta, não existe, reparem, File Not Found Error, o sistema não conseguiu localizar o ficheiro especificado docs, ok? Ele aqui fala em ficheiro, mas obviamente estamos a falar numa pasta porque estamos a usar a função removedir, mas se eu criar aqui essa pasta, vamos lhe chamar aqui docs, ok? O que vai acontecer, obviamente, naturalmente, vai ser a eliminação daquele ficheiro, ok? Ou neste caso daquela pasta. Se eu tiver o docs e copiar um ficheiro para o interior de docs, então nós vamos ter um outro erro, que é OS error, ok? O diretório não está vazio. E por conseguinte, nós aqui conseguimos perceber que de facto só podemos utilizar esta função para remover pastas que estejam completamente vazias. Eu quero por alguns instantes falar-vos sobre o que é o pip. O pip é um sistema de gerenciamento de packages ou de módulos dentro do Python. E para quem já tem a versão 3.4 ou superior, o pip já vem instalado com a instalação de raiz do Python. Como é que nós podemos verificar isso? Vamos aqui ao nosso terminal, escrevemos pip, espaço, traço, traço, version, e vai aparecer então a versão do pip que nós temos instalado, ok? Inclusive é com a localização. Ora, o que o pip nos permite fazer é acrescentar módulos ou fazer o download de módulos adicionais do Python para podermos utilizar nos nossos projetos. Eu vou aqui explicar também que um package é basicamente o conjunto de ficheiros necessários para que um determinado módulo possa funcionar. E já vimos também que os módulos são genericamente bibliotecas de funções adicionais que podemos usar. Então vamos aqui verificar o seguinte: como é que nós podemos instalar um módulo ao nosso projeto, ou acrescentar ao nosso computador, utilizando a expressão pip install camelcase. Camelcase, neste caso, é o módulo ou package que eu quero instalar. Eu vou utilizar este porque é extraordinariamente simples. O que o módulo Camelcase permite fazer é o seguinte: é pegarmos numa frase, por exemplo, ou num texto que contém todas as letras em minúsculas e vai colocar todas as letras iniciais de cada palavra em maiúscula. Uma coisa extraordinariamente simples, provavelmente muito pouco útil, mas que serve perfeitamente para o exemplo que eu quero mostrar. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos colocar pip. E nós poderemos simplesmente fazer aqui um pip list. O pip list vai nos listar quais são os módulos que nós temos instalados na nossa máquina. E reparem que eu tenho aqui a informação de que tenho o pip instalado, o próprio pip veio instalado com o Python, e depois temos aqui um outro módulo chamado Setup Tools. Não tenho mais nada, não tenho aqui nada relacionado com base de dados, não tenho Camelcase, não tenho rigorosamente nada. Tenho ainda aqui uma outra informação que me diz o seguinte: you are using pipe version 19.0.3, however, version 19.2.2 já está disponível. Isto é, ele vai nos informando também que já existem versões mais atuais do pip, neste caso. E ele diz-nos que, ainda que não seja obrigatório, nós deveríamos considerar fazer o upgrade para o Python, -m pip install, --upgrade pip. Ora, vamos aqui experimentar fazer aqui esta instalação. Então eu vou copiar ali o código, vou colá-lo aqui em baixo e vamos tentar fazer a atualização do nosso pip. Ok? Reparem, ele fez o download muito rapidamente e vai agora então verificar que encontrou a instalação do pip 03, ok? Instalou, neste caso desinstalou o 19.0.3, foi feita essa desinstalação com sucesso e foi com sucesso instalada a versão 19.2.2. Como veem, nada de extraordinariamente complexo, até muito simples. Vamos fazer novamente aqui um clear e vamos então agora fazer a instalação do Camelcase, porque no meu caso eu tenho o pip list e reparem, eu tenho apenas o pip e o setup tools. Então vamos colocar aqui pip install Camelcase. Vamos então pressionar return. O sistema vai automaticamente detectar onde é que existe alguns na internet, e reparem, ele foi conseguir encontrar aqui nesta localização a existência do Camelcase, fez a instalação deste pacote, ok, e temos então instalado com sucesso o Camelcase a versão 0.2. Bom, neste caso então eu posso já utilizar aqui este pequeno módulo que eu aqui tenho, este pequeno script,
que é o seguinte: import camel case. Tenho aqui uma frase que tem simplesmente este texto. Esta frase está toda em minúsculas. Depois eu criei aqui uma outra variável que vai servir de função do camel case. O camel case é este termo que aqui está, ponto camel case, ok? Tenho o objeto criado aqui no tratar. Eu faço o print de frase. Na instrução seguinte eu vou utilizar então o tratar, que é este objeto que aqui está, e vou utilizar uma função chamada hump. E o hump significa tratar então o camel case deste valor que aqui está, que é a frase. Então significa isto que se eu agora fizer aqui um clear e for usar aqui, neste caso, o Python script.py. Okay? Obviamente ele aqui não conseguiu encontrar porque eu escrevi aqui mal. Vamos colocar aqui um I e não um Y, ok? E agora vamos executar e cá está. Esta é a frase, ou esta frase está toda em minúsculas, é a primeira apresentação que aqui está, e depois esta frase está toda em maiúsculas. E isso resultou então da instalação deste módulo através do pip e depois da sua utilização. Ora, o que é que acontece aqui? Vocês podem encontrar muitos packages disponíveis pela comunidade ou disponibilizados pela comunidade do Python, e para isso bastará irem aqui ao https://pyp.org, que é nada mais nada menos que este site que aqui está, ok? E vocês podem procurar aqui muitas informações. Por exemplo, eu coloquei aqui images. Podem reparar que existem aqui milhares de projetos que vocês podem utilizar para os vossos módulos. E se eu for aqui procurar alguma informação, o que vai acontecer muitas vezes é que vocês vão encontrar packages que estão completamente desatualizados, a última instalação, etc. E tem também aqui logo a possibilidade de copiar a instrução que vocês podem depois utilizar no vosso terminal para acederem àquele package, ok? Ou àquele módulo. E, portanto, existem aqui muitas informações sobre o environment. Se vocês forem aqui à consola, vão verificar aqui muitos projetos que vocês podem utilizar para os diferentes tipos de aplicações que quiserem fazer com o Python. Vamos ver agora como é que nós podemos remover pacotes. E é muito simples. Pipe uninstall camel case. Bom, e neste caso ele não nos vai permitir fazer a desinstalação de uma vez só. Porquê? Porque eu vou colocar pipe uninstall camel case e quando eu procurar fazer a desinstalação ele vai-me primeiro perguntar se eu tenho a certeza que quero proceder a esta desinstalação. Eu vou escrever aqui o Y de yes, vou fazer a resposta neste caso e ele vai com sucesso fazer a desinstalação do módulo. Ora, o que é que acontece? Eu aqui não comentei o meu código, mas reparem que o camel case, ele diz que não foi possível resolver a importação do camel case. Porquê? Porque pura e simplesmente o camel case já não existe. Então reparem o seguinte, eu vou aqui novamente instalá-lo, ok? Install camel case, ele vai voltar a instalar, passa a estar novamente disponível aqui para poder ser utilizado. Reparem que o erro desapareceu e para além disso, se eu fizer aqui pipe list, eu vou passar a ter aqui a identificação de qual é o módulo que eu tenho instalado e a respectiva versão. Para remover pacotes, já vimos também como fazer, portanto fazendo um uninstall. Obviamente que se eu fizer aqui um uninstall do camel case, ele vai me perguntar sim ou não, ok? Se eu voltar a tentar remover, o que ele vai dizer é que não foi possível remover um módulo que já não existe no nosso sistema. Quero chamar neste momento a atenção para um aspecto que é fundamental. Nós temos estado a falar sobre Python de uma forma muito básica, mas convém sublinhar que o Python contém um inúmero conjunto de funções associadas aos diferentes tipos de objetos que existem no Python, nomeadamente às coleções, às variáveis, etc. Então, no caso, por exemplo, de uma variável do tipo string, todas as funções retornam novos valores e já existem imensas funções que podemos utilizar para operar as nossas strings. Os valores originais das variáveis não irão ser alterados
pela utilização destas funções e vamos ver aqui alguns exemplos dessas funções. Temos, por exemplo, aqui o capitalize e reparem como é que se usam estas funções. Tradicionalmente nós temos um valor que é igual a uma string, neste caso eu coloquei propositadamente uma string com letras minúsculas e se eu fizer um print valor.capitalize, e atenção que algumas destas funções levam argumentos, no caso concreto aqui do capitalize não existe argumentação, como podem observar aqui pelo IntelliSense, ele apenas vai atuar sobre esta string. O que é que vai acontecer na prática? Bom, nós podemos aqui facilmente observar que esta é uma frase de teste e reparem na diferença, com a instrução capitalize ele vai colocar a primeira letra como letra capital, isto é, como letra maiúscula. Obviamente se eu tiver aqui um E e utilizar a mesma função, ela vai sobrepor-se, neste caso, e vai reforçar então a ideia de que a primeira letra tem que ser uma letra maiúscula. Temos depois, por exemplo, aqui o caseFold. O caseFold, neste caso, é um alias de uma outra função, que é o lower, que é, neste caso, transformar todo o texto da nossa frase, ok? Esta é uma frase de teste, vai transformá-lo tudo em letras minúsculas, ok? É a mesma coisa que colocarmos aqui lower, ok? Se eu agora for testar novamente, temos exatamente a mesma funcionalidade. Vamos ver aqui ainda mais algumas instruções interessantes, não vamos ver todas, obviamente, vocês deverão sempre ter junto de vós, na altura em que estão a fazer o desenvolvimento, alguma fonte de informação sobre as variadas funcionalidades que podem utilizar no Python. É literalmente quase impossível nós estarmos aqui a linkar tudo, mas reparem, por exemplo, existe aqui uma função muito interessante chamada center, e o center, uma vez que o Python tem muitas vezes outputs nas consolas, e as consolas são tradicionalmente constituídas por tipos de letra monospaced, isto é, cada uma das letras, independentemente de ser um I ou um M, etc., ocupa exatamente a mesma largura. Então o que acontece é que nós temos aqui, por exemplo, uma função chamada center, e o center faz simplesmente o seguinte, reparem, valor é igual a palavra, e se eu quiser apresentar este valor aqui, mas com um determinado espaço na esquerda e na direita, eu posso colocar um print, eu vou colocar aqui um ponto apenas para marcar o início e depois mais o valor centrado dentro de um conjunto de 20 caracteres e depois coloquei ali um ponto para centrar no final. Então reparem o que é que vai acontecer agora, eu vou fazer aqui um clear e reparem, palavra está ali centrado entre este espaço. Obviamente que se eu aumentar aqui para 40, nós vamos ter palavra centrada relativamente a um espaço maior. Ora, reparem então nesta circunstância, se nós estivermos a utilizar um output de uma consola, nós poderemos ter qualquer coisa do género, uma coleção, neste caso uma lista de nomes, e por cada nome podemos fazer um print nome center 30. Ora, o que é que vai acontecer? Independentemente do facto dos nomes terem comprimentos diferentes, nós vamos ter aqui então os nomes mais ou menos centrados. Obviamente que não é possível centrar os nomes quando eles têm número par de letras e por conseguinte aqui está então a diferença. Temos Ana com 3, João vai ter mais um caractere, mas entre João e Joaquim nós vemos aqui que há uma tentativa de aproximação ao modo de centrar o texto e isto é muito interessante em algumas circunstâncias. Bom, vamos ver aqui mais algumas. Por exemplo, nós temos aqui a possibilidade de ver se uma determinada palavra começa ou termina com um determinado texto. Então, reparem, se eu agora descomentar aqui tudo isto, eu tenho uma palavra, que é o meu valor, e se eu perguntar se o valor começar por, starts with, pela letra P, e poderia ser mais do que um caractere, eu tenho um print OK, caso contrário tenho um print QO, ok? Então nesta circunstância, se eu agora executar, eu tenho aqui um OK, mas reparem, se eu perguntar se ele começa pela letra L, obviamente que isso não faz qualquer sentido, e então tenho um QO. Vamos aqui verificar que também existe a possibilidade de usarmos o AND WITH, e neste caso o AND WITH vai analisar a parte final da palavra, e eu aqui tenho então palavra, eu vou copiar daqui o código, ok, vamos colocar aqui, valor é igual a palavra, ora termina em VRA, portanto eu tenho aqui um OK neste caso, se eu correr o script. Se eu agora colocar aqui, se termina em palavras, ora obviamente que isto é falso, então nós vamos ter aqui um QO. Vamos aqui ver mais alguns exemplos, ok? Temos aqui para verificar a posição de uma string dentro de outra string, isto é, queremos obter o índice da localização de uma string dentro de outra, e neste caso nós temos o seguinte, esta é uma frase de testes, ok? E eu pergunto, qual é a localização, neste caso, vai-me buscar a localização do valor pondo index de
uma. Então, aqui onde temos o uma, temos a letra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, quando eu faço a impressão do lock, o que eu vou obter então é a posição 7. Ora, vai acontecer, no entanto, o seguinte: se eu procurar umas, ok, nós vamos ter aqui um erro, value error, substring not found. Isto é, não foi encontrada esta substring aqui dentro desta string. Bom, uma vez que temos aqui esta possibilidade de erro, vamos tentar aqui uma outra aproximação. Então eu vou comentar este código e vou colocar lock é igual a valor.find, que é uma outra função associada então às strings. E agora no caso do find, eu vou colocar aqui então o umas, ok? Então vamos imprimir aqui o lock, e agora neste caso o que acontece é o seguinte: em vez de termos um erro, temos o valor -1. Ora, o que é que isto nos permite avaliar? Que a utilização do find, que é em tudo semelhante ao index, não vai gerar um erro, portanto não vai crashar a nossa aplicação, vai sim devolver um valor -1, que nós muito simplesmente podemos verificar através de uma instrução if, se existe ou não, e poderíamos fazê-lo da seguinte forma: if lock diferente de -1, então o que é que nós temos? Ok, aqui falta colocar assim desta forma, print, ok, e podemos colocar aqui um print lock para sabermos qual é a posição. Else, caso contrário, print KO. Portanto, não está ok. Então vamos aqui testar novamente o nosso código, vamos aqui até limpar e agora vamos testar e reparem, KO não foi encontrado. Se eu, no entanto, colocar aqui o uma e executar novamente, eu vou ter ok e está na posição 7. Portanto, estas são diferentes formas que nós temos para podermos explorar várias funções. Podemos também explorar algumas funções que existem, este é apenas um exemplo, que nos permite analisar se um determinado valor de uma variável é ou não numérico, por exemplo. Então eu tenho aqui um valor que está neste momento com 001, eu vou alterar aqui para APC e vou perguntar: este valor é numérico, isto é possível transformá-lo num número? Caso seja positivo, ele vai imprimir o OK e depois vai imprimir o seu valor inteiro. Okay? Vai converter para inteiro o valor que ali estiver. Caso contrário, é QO. Ora, o que é que acontece nesta circunstância? Obviamente que nós vamos ter um QO. A ABC não é convertível em valor numérico. No entanto, se eu colocar aqui um 1, obviamente que é um valor numérico e eu vou apresentá-lo. E tenho aqui um OK e tenho um 1, fruto da execução destas duas instruções. Mas se eu tiver 0001, ok, eu vou ter exatamente a mesma apresentação. Porquê? Porque 0001 é exatamente igual a 1 e por conseguinte eu tenho este valor. Vamos testar aqui um 1 mais 2 para verificar o que é que o sistema nos diz. Ele vai dizer que não podemos fazer operações matemáticas desta forma e em resultado disso analisar se dá um resultado matemático ou não dá. Portanto, isto não é possível fazer-se. De qualquer das formas, se nós colocarmos aqui 12,45, o que nós vamos ter também é um QO. Vamos experimentar o 12,45 e vamos ter aqui um QO também. Portanto, muita atenção à utilização deste tipo de análises, porque elas são importantes em determinados contextos, quando nós queremos de facto analisar quais são os valores que vêm dentro de uma variável. E reparem que, por exemplo, podemos ter circunstâncias em que nós temos uma variável com espaços. Por exemplo, imaginem o preenchimento de um formulário em que o utilizador inadvertidamente coloca espaços no início ou no fim do texto que ele pretende inserir. Nós podemos utilizar expressões ou funções, neste caso, como é o caso do strip. E o strip tem uma semelhança muito idêntica ao trim, que habitualmente é utilizado em muitas outras linguagens de programação. O que é que na prática faz este strip? Bem, ele simplesmente faz a limpeza dos espaços dentro da minha string, ok? E existe inclusive também a função lstrip e rightstrip, ou o L de left e o R de right. Então nós temos aqui a possibilidade, vamos aqui inclusive usar se calhar o mesmo exemplo. Reparem, se eu aqui em vez de usar o strip só fizer um lstrip, o que ele vai fazer aqui é eliminar estes caracteres, mas não eliminar aqueles. Então vamos aqui testar novamente o nosso script e, como podem observar, ele remove todos os espaços que existem aqui, por isso eu coloquei esta expressão aqui, mas não foi remover os espaços daquele lado. Se eu colocar aqui o rstrip,
vamos ter um resultado diferente. Neste caso, ele não remove os espaços iniciais, remove apenas os espaços finais. E para finalizar aqui alguns exemplos das muitas funções que existem, neste caso concreto para strings, e eu volto a sublinhar, existem também para listas, para os diferentes tipos de coleções, os sets, os dictionaries, etc. Eu tenho aqui, por exemplo, o zfill. Okay? E o zfill faz uma coisa muito interessante, que é uma formatação dos valores numéricos ou valor string, neste caso string, ok? Peço desculpa, não os numéricos, mas no caso dos valores string eu posso fazer o seguinte: se eu tiver um valor igual a 10 e fizer um print de valor .zfill 10, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai apresentar este valor 10 dentro de um conjunto de 10 caracteres, sendo que todos os outros caracteres que vão aparecer a mais são zeros. Vamos aqui ao exemplo para verificar então o que é que vai acontecer. Reparem, o 10 está aqui e ele está incluído dentro de um conjunto de 10 valores, ok? Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu acrescentar aqui, por exemplo, 1560, o que vai acontecer é que nós vamos ter exatamente o mesmo número de caracteres, mas sempre com esta função zfill a preencher os espaços que estão em falta neste caso. Ora, para que é que este tipo de função tem importância? Bom, por exemplo, se nós quisermos apresentar os valores alinhados, mais uma vez volto a frisar, neste tipo de apresentação em consola, em que as letras são tradicionalmente em monospace.